Olá, galera do nono ano. Aqui quem vos fala é a professora Marisélia com mais uma aula de produção textual. Hoje nós vamos ver o gênero textual carta aberta. Dar continuidade à nossa aula. Os textos agrupam-se em gêneros textuais de acordo com as suas características e finalidades. Vamos ver dois exemplos abaixo. Como, por exemplo, a notícia. Ela circula na esfera pública e tem o objetivo de informar. Então, a notícia nos informa sobre algo que aconteceu ou que está acontecendo nas esferas públicas, como em jornais, revistas, sites de notícias, noticiários. O bilhete, ele circula no nosso cotidiano, tem o objetivo de dar um aviso, dar um lembrete, circula entre nós, no nosso cotidiano, porque muitas vezes quando nós precisamos sair de casa que não tem ninguém, nós vamos deixar um bilhetinho por escrito, para informar algo, para deixar algum aviso, algum recado. Esses são os três gêneros textuais que já estudamos. Estudamos o autorretrato, de Vicky Muniz. Estudamos um texto retirado do livro Eu Sou Malala, escrito pela própria Malala. E na última aula, nós vimos Colagem Atlas Carlão, também do artista Vicky Muniz. Nós estudamos sobre essa colagem. Vamos dar continuidade ao gênero textual que estamos estudando hoje. Carta aberta, que vai estar lá no livro didático de vocês, nas páginas 18 a 22. Então, vamos ver o que é a carta aberta. Vamos ler o conceito de carta aberta. A carta aberta é um gênero textual com função de direcionar alguma mensagem, algum questionamento ou alguma solicitação de determinado indivíduo ou grupo para alguma pessoa ou organização de reconhecimento público. Por meio desse texto, o autor procura defender um ponto de vista e convencer não apenas o destinatário, como também o público que estiver acesso à carta. Então, qual a função da carta aberta? Ela direciona para alguém, para um determinado interlocutor, ou não. Mas ela pode ser determinada para um grupo de pessoas com argumentos, com o objetivo de convencer alguém, quem estiver lendo. Conceituando a carta aberta. Ela é um modelo de carta que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. Então, essa é a função da carta aberta, uma das funções da carta aberta, Pode informar sobre algo, algum grupo, ela pode ser escrita por um grupo ou individualmente. Ela pode instruir sobre alguma coisa, ou alertar sobre algo que está acontecendo, protestar, fazer protesto, reivindicar situações ou argumentar, ok? A carta aberta é um gênero focado em argumentação, defesa de ideias, crenças ou teorias. Geralmente, a carta aberta trata de problemas que afetam o coletivo, como moradores de um bairro, grupo de idosos, alunos de uma escola, clientes de um serviço ou empresa. Também é um gênero muito utilizado em motivos de conscientização da população. Dependendo do assunto, o tom da carta aberta pode ser desde um protesto ou clamor popular até meio de conscientização de um país sobre um determinado assunto, certo? O formato da carta aberta, como a estrutura de qualquer uma outra carta, ela vem com o título, aqui você descreve em poucas palavras o tema central do texto e, caso ache interessante, citar o destinatário ou o remetente, quem vai receber. Mas, em princípio, a carta aberta tem a mesma estrutura da carta comum, certo? Você vai iniciar com local e data, depois vem o vocativo, que é o destinatário, Se for necessário colocar, você coloca. Coloca-se o local e data, pula uma linha, coloca o vocativo, que é o destinatário. Depois faz a apresentação do problema, que é o corpo do texto. Dentro desse corpo do texto também vem o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você apresenta
o problema do texto, o problema da carta. Essa carta vai ser enviada por quê? Qual é o problema? Qual é a situação que você vai defender ou vai argumentar, né? Ou vai protestar? E o desenvolvimento desse texto. Os principais pontos do problema que precisam ser resolvidos com a apresentação de argumentos que defendam o ponto de vista de quem escreve. Então, no desenvolvimento, você vai defender o seu problema, vai defender o seu ponto de vista. Por que que você está escrevendo aquela carta, né? E na conclusão, nesta última parte, vem o clamor, a solicitação para a resolução do problema. Você vai fazer o desfecho, você já vai fazer aí o encerramento da sua carta. Por que que você está escrevendo? Então, você tem que finalizar. Como é que você vai finalizar? Conselhos. A carta aberta é um gênero de opinião. Portanto, você deve ter em mente primeiro que a sua posição quanto ao assunto e organização os seus argumentos, certo? Continuando. Aqui nós temos alguns exemplos de carta aberta, certo? Observa que tem o título Nordeste Gaúcho. Aí tem o corpo do texto e no final tem a assinatura de quem escreveu. Vou ler essa primeira aqui de Nordeste Gaúcho. Fiquei feliz ao ler no Nordeste Gaúcho, edição de 23/6, a reportagem sobre o grupo Matéria-Prima de Galópolis. Feliz em constatar que o grupo é lembrado, pois em meio a tantas notícias ruins, alguém fala das coisas boas que são feitas. Parabéns ao grupo Matéria-Prima, que faz um trabalho encantador. São poucos que têm essa sensibilidade e essa disponibilidade para trabalhar em prol da comunidade. Nota 10 ao Matéria-Prima e nota 10 à publicação. Cleri Ana Pelise, Caxias do Sul, certo? Aqui são apenas exemplos de carta aberta. Lá no livro didático de vocês vai ter uma carta aberta para vocês lerem e responder à atividade. Aqui tem outro exemplo de carta aberta ao governo do estado de São Paulo. Veja como iniciou o vocativo aí, ó. Excelentíssimo senhor governador. Aí descreve toda a carta, certo? E tem o corpo do texto e lá embaixo tem o encerramento, o desfecho, que é a conclusão do texto, da carta aberta. E para finalizar, vamos à nossa atividade. Lá na página 18, você vai responder através de áudio, não precisa copiar. Então, você vai ler as questões da página 18 e vai ler, vai responder em forma de áudio e enviar para a professora. Na página 19, você vai ler o texto, que é a carta aberta, para responder, copiar e responder a atividade da página 20, 21 e 22. Na página 20, você vai copiar e responder no caderno o número 1, o enunciado e as alternativas A e B. Do número 2, a mesma coisa, você copia o enunciado e as alternativas A e B. Número 3, enunciado e alternativas A e B. O número 4 só tem o enunciado, aí você deixa um espaço para responder e vai para a sequência da página 21. Lá na página 21, você vai copiar apenas o enunciado e as alternativas A e B do número 6. E na página 22, você vai copiar apenas o enunciado do número 9 e as alternativas B e C. Do número 11, você vai copiar as alternativas A e B, tá bom? Vocês podem copiar na sequência, fazer uma sequência no caderno de vocês e não salteado, como eu falei aí na atividade, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que todos estejam bem. E vamos ler essa frase aí de Clarice Lispector. Nasci para escrever. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Para que nós possamos ter esse domínio e esse poder da palavra,
nós temos que nos dedicar aos nossos estudos. Mesmo que seja de forma remota, que seja difícil, mas nós temos que nos dedicar para isso, porque é o nosso aprendizado. Quando você está se dedicando, você não está se dedicando por causa da professora Marisélia, por causa do Mário Covas. Não, você está se dedicando por causa do seu aprendizado, do seu domínio de produção textual, de leitura, de conhecimento de mundo, certo? Então, fica a dica, não deixem de estudar, de se dedicar aos estudos de vocês. Se dediquem ao máximo, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.